7h10. Repita. 7h10. O TSE regulou o uso de inteligência artificial nas eleições deste ano. A Corte também aprovou outras 11 normas para o pleito de outubro. As normas aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral orientam os candidatos, partidos políticos e também os eleitores sobre diretrizes a serem seguidas durante todo o processo. A grande novidade definida pelos ministros da Corte Eleitoral foi a regulação do uso de inteligência artificial na disputa, que só vai poder ser feita por meio de uma divulgação explícita e destacada. Além disso, fica vedado o uso de conteúdo fabricado e manipulado com informações consideradas falsas ou descontextualizadas, a chamada deepfake, e a restrição também ao uso de robôs e avatares para intermediar uma comunicação de campanha. Também foram definidas orientações a juízes sobre pedidos de remoção de conteúdos falsos nas redes sociais, além da responsabilização das Big Techs que não acatarem as resoluções. O advogado e professor de Direito Eleitoral, o Roosevelt Arraes, destacou, então, a atualização dessas regras feitas pelo TSE como importantes, em especial em relação às novas tecnologias. A legislação ela precisa se atualizar, ela precisa acompanhar a evolução tecnológica, né? E me parece que o TSE foi justamente nesse sentido, de evitar que ocorra qualquer tipo de abuso em relação ao uso de redes sociais e de aplicativos de comunicação. Então, por mais que não exista uma lei específica tratando desses temas, né, existem regras gerais, existem princípios do direito que possibilitam e que autorizam a realização da interpretação que o TSE vem fazendo por meio de ato normativo, né, que são as resoluções, né, que ele atualizou agora. A grande preocupação, né, é que o eleitor vote de forma consciente e livre. Em que sentido consciente e livre? No sentido em que ele está informado sobre o que efetivamente está acontecendo. Então, enfim, alguém fica mentindo sobre a verdade daquilo, né? Você está induzindo o eleitor a votar ou a escolher uma coisa que ele não queria originalmente. O professor ainda pontuou que essa decisão sobre o uso de inteligência artificial nas eleições não impacta na livre manifestação de opinião, desde que não envolva conteúdo falso. O problema da inteligência artificial e de qualquer tipo de mecanismo de propaganda é você iludir a mente do eleitor, né, criar um estado mental na cabeça do eleitor que o induza a votar em alguém ou a não votar em alguém. Então você não pode falsear os fatos para induzir. Agora, emitir opinião, né, criticar, falar bem, enfim, tudo isso, desde que você esteja embasado em fato, tudo isso continua permitido e será livremente aceito durante o período eleitoral. Olha, aprofundando ainda mais nesse tema, então, o advogado especialista em direito eleitoral Luiz Eduardo Pessimin destacou que, ao definir as resoluções sobre as novas tecnologias e redes sociais, o TSE acabou ocupando um vácuo legislativo. Primeiro, a gente tem que reconhecer que o legislador não fez ainda uma regulamentação de tudo isso, né? Então, há um vácuo legislativo claro que o TSE tem que preencher, né, nas resoluções para isso, e a solução do TSE, na verdade, ela foi bastante até, no caso da inteligência artificial, ela permite o uso de inteligência artificial desde que os conteúdos sejam rotulados, né, expressamente como usando inteligência artificial, e no caso também a gente vai ter a vedação absoluta dos deepfakes, né? Então mesmo, né, nos casos em que haja uma autorização pelo candidato de que um vídeo com deepfake seja produzido em seu nome, né, isso é vedado, né? Que justamente isso não seja eventualmente confundido com a realidade pelo eleitor em frente a outros conteúdos que ele vai ter à sua disposição. Trouxe também a resolução, né, novas responsabilidades aos provedores, então ao Meta, ao Google, né. Agora, né, o que a gente observa é justamente que eles vão ter alguns deveres a mais, né, dentre eles criar mecanismos e medidas de prevenção, né, para impedir ou diminuir a circulação de fake news, né, ou o uso de deepfake nas redes sociais. Então elas vão ter que ter uma postura mais ativa nesse sentido, e também a responsabilização, né, em casos de crimes de discurso de ódio, racismo, homofobia, nazismo, fascismo. E tem mais análise. Olha, o advogado Valdir Franco Félix Júnior, que é especialista em direito constitucional, alerta que as coordenações de campanha vão precisar se atualizar para não cometer deslizes. É possível que o candidato se utilize do ChatGPT, de sua campanha ou de outras inúmeras tantas formas de inteligência artificial? Qual que é o receio do candidato e principalmente sua coordenação coordenação de campanha, de marketing, de publicidade precisa ter com o uso das deepfakes? Esse é
é o ponto-chave que toda coordenação tem que tomar cuidado, porque isso vai configurar abuso de poder e isso vai gerar possível cassação, e não há dúvidas que a Justiça Eleitoral estará atenta a isso. Nas resoluções aprovadas no Tribunal Superior Eleitoral, a Corte ainda liberou a possibilidade de divulgar a posição política por artistas e influenciadores em shows, apresentações, performances e perfis e canais de pessoas na internet, desde que essas manifestações sejam voluntárias e gratuitas. Os ministros também acataram o entendimento de que as lives são atos de campanha, estando sujeitas à legislação eleitoral, entre outros pontos que já vão estar valendo para as eleições municipais. Vamos lá. É óbvio que tem que se proibir fake news. E eu quero chamar a sua atenção aqui para lembrar que esse problema não é novo, é bem velho. Nós tivemos aqui no Paraná um governador que foi eleito com base em uma fake news nos anos 90. Roberto Requião foi, inclusive, processado por isso depois, porque contratou um ator para dizer ali que era vítima do seu adversário, ou que de alguma forma foi contratado pelo adversário daquela época para colocar o terror em famílias no campo. Ele foi eleito no começo dos anos 90 com base em uma fake news, os mais antigos vão lembrar. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que o combate às fake news, às mentiras, fake news são mentiras, as mentiras em campanhas eleitorais vem de muito tempo, porque há um sentimento de criar nas pessoas uma necessidade de urgência que necessariamente existe, mas não é novo. É tipo o vendedor que faz isso com a gente, sabe? Olha, são as últimas unidades. Olha, só vai até hoje a promoção para criar em você, né, aquela sensação que eu tenho que fazer isso agora. Calma. É preciso respirar e serenar ânimos. No mundo todo, esse problema existe. E no mundo todo, não há uma solução fechada. Pedroso pode trazer aqui a fala dele. Pedroso, você estuda isso. Não sei se em algum lugar do mundo já conseguiu uma fórmula fechada. Há tentativas, né? E a gente vai trabalhando com isso. Como sempre houve a tentativa de barrar a mentira em campanha eleitoral. Eu vejo os juristas aí, com todo o respeito à posição deles, falando em vácuo legislativo. Vamos lá. Quando o Congresso não se posiciona, ele se posiciona. Essa é uma discussão política, não só jurídica. É jurídica também, mas ela parte de pressupostos políticos. E quando o Congresso fala, não quero debater isso agora, é porque a sociedade não quer debater isso agora. Isso não pode ser menosprezado. Se o deputado tiver gente batendo na porta dele, ele vai se mexer. Se não tem, ele sente que não é o momento de fazer essa discussão. E ponto. Ao TSE, cabe nessas resoluções fazer ali a discussão de pontos específicos, não de legislar. Não cabe a nenhuma corte legislar nesse país. Pelo menos é o que está escrito na Constituição. Não sei se ela vale ainda, tenho dúvidas às vezes. Mas pelo modelo constitucional, quem legisla é o legislativo, que tem esse nome não à toa. Judiciário julga de acordo com as leis aprovadas pelo legislativo. É isso que é importante entender. Ah, mas essa questão aqui, o legislativo não se debruçou. Será? E é aí que eu quero entrar. O meu comentário começa aqui de verdade. O legislativo rejeitou, rechaçou aquele PL da censura no ano passado. Porque está muito se falando sobre essa questão das novas tecnologias. É óbvio que nós temos que proibir que um vídeo falso circule. Óbvio. E daí só ficam dando dimensão para isso, sem falar o cerne da questão. Muitas das alterações que essa resolução propõe são o mesmo texto, mas é Ctrl+C, Ctrl+V, daquele PL que foi rechaçado pelo Congresso Nacional. Ora, a gente viu o que aconteceu nas eleições do ano passado, aliás, de 2022. Todos vimos um vídeo que elencava lá escândalos de corrupção de governos passados, que foi retirado do ar com a justificativa de representar, abro aspas, uma desordem informacional. Era mentira? Não. Mas naquele momento colocava o que eles chamaram de desordem informacional. O vídeo foi retirado do ar. Mais do que isso, teve aquele documentário sobre a facada do Bolsonaro, que nada nem tinha a ver com a eleição, mas esse documentário da Brasil Paralelo sofreu
censura prévia. Porque alguém achou que ele poderia afetar o resultado. Você veja só a gravidade disso. Quem está dizendo que foi censura não sou eu, é a ministra Carmen Lúcia, que no voto dela disse, olha, é censura, mas no momento não pode, um voto contraditório, inclusive. Mas a ministra falou que nós temos que combater a censura, mas naquele momento específico podia. Aí depois das eleições, das regras trazidas pelo TSE, os ministros fizeram um lobby, apresentaram esse PL na Câmara, que foi rejeitado. E agora pegaram trechos inteiros desse PL e colocaram nestas resoluções. Lamentável, é um absurdo. Na democracia relativa brasileira, pelo jeito, não é preciso mais aprovar leis no Congresso. E quando você aprova leis, você corre o risco do revisionismo. Antes de começar a analisar o caso em tela, eu quero falar disso que o Mark bem trouxe, que é a questão dessa ingerência do judiciário sobre o legislativo. Porque muitas vezes, e a gente trouxe um especialista aqui, eu entendo que ele tenha falado do vácuo legislativo, mas vamos lá. Ontem nós tivemos a votação pelo Supremo Tribunal Federal, Mark, queridos ouvintes, a respeito da distribuição das sobras, dos votos ali que ficam sem ter sido distribuído para aqueles candidatos que atingiram tanto o quociente partidário e a questão do quociente eleitoral. O Congresso ele se manifestou, ele votou uma lei, Mark, ele estabeleceu que deveria ser distribuído só para partidos que atingiram 80% e para candidatos que atingiram 20%. Estava ali, virou lei. Daí, pós-eleição, o judiciário se debruçou por entender que talvez aquilo prejudicasse um direito ali dos partidos menores de serem representados. Percebam, o Congresso se manifestou, aprovou a lei, você pode gostar ou não, mas fez. Daí o judiciário resolveu revogar. Vejam, circularam vídeos, eu vi parte da sessão, em que o ministro dizia o seguinte, que queria tirar mandato de quem foi legitimamente eleito, com as normas que estavam vigentes, dizendo que era mais importante a opinião dos ministros, dos julgadores, do que os eleitores daquelas unidades da federação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, entendendo que não importa, muitas vezes o legislador ele se manifesta, mas os juízes entendem que ali é uma casa revisora. Nós somos agora um sistema não bicameral, Mark. Nós temos um sistema tricameral com uma das casas com poder, inclusive, moderador sobre as outras. Sobre o caso em tela, vamos lá. O que existe de consenso no mundo não é que você precise ter um Estado ditatorial, controlador, paternalista, que vai dizer, olha, as pessoas são ignorantes, não sabem entender o que é verdade e o que é mentira, então nós precisamos ter ali o grande irmão controlando tudo. Não. O que se tem discutido mundialmente como a melhor solução é a educação, é explicar para as pessoas o que são essas ferramentas, quais são os indicativos possíveis para você identificar o que é fake news, e as pessoas, a partir daí, elas acabam tomando sua decisão e avaliando. Por quê? Por mais que a justiça coloque esses pontos, eles estão trazendo insegurança jurídica. Porque foto retocada, com aqueles softwares que agora embarcam tecnologia de inteligência artificial, vão ser considerados manipulação de imagem? Então você tem uma série de coisas que são possíveis ali de entender como fake news, desde coisas mais sérias até aquelas fotos de candidatos, Mark, que a gente viu na eleição do Senado passado, candidatos já acima dos 60 anos, parecendo jovens de 30. Será que eles vão entender que isso é mentira? Ou que é simplesmente ali uma manipulação de imagem? Veja, tem muita coisa complicada sendo estabelecida que vai cair de novo no judiciário. O melhor caminho é respeitar as pessoas e as decisões delas. E há uma certa arrogância, viu, Pedroso? Tem gente que acha que 49,10% das pessoas nas eleições de 2022 são burras, acreditaram em fake news. Tem gente que acha que quem foi para Paulista no último domingo vive de fake news. Você acha que as pessoas não pensam? Você acha que elas são todas enganadas? Não duvido que tenha fake news rodando nos grupos de direita, nos grupos de esquerda, em qualquer grupo que haja de forma extremada. Mas a maioria, a massa, ela sabe o que está fazendo. As pessoas não são burras. O que você falou é importante. O caminho é a conscientização, a informação. Até porque um pedaço de papel, que agora não é papel, mas uma lei, um PDF, sei lá, assinado por quem quer que seja, não vai mudar a realidade. É importante de se debater aqui a conscientização. Esse é o caminho. Você falou em retocar foto. O que eu já vi de político que parece mais novo na foto, para dizer o mínimo, coloca lá Photoshop e tudo, e é isso. Aí também vai ser fake news. O TSE fica se preocupando em tamanho de letra de fonte em santinho.
Mandaram até aprender material eleitoral nas últimas eleições, porque a fonte era A10 e tinha que ser A12, ou era A12 e tinha que ser A10. Então, é um monte de regra que não vai no cerne. E o cerne é a questão da censura. Esse é o cerne da questão. Esse assunto foi debatido pelo Congresso, sim, não há vácuo legislativo, foi rejeitado. Então as regras têm que existir, obviamente. Agora, a preocupação maior é como dizer os nãos. Quem dirá, com que critérios esses nãos serão ditos. Nós estamos falando de eleições municipais, gente. Nós estamos dizendo que juízes que têm que se dedicar a várias coisas além das demandas eleitorais dos pequenos municípios vão dizer se o candidato pode dizer aquilo ou não. É disso que nós estamos falando. Aí na eleição presidencial, Pedro, você tem lá o TSE, são discussões grandes, todo mundo está olhando, os melhores juristas estão ali próximos para fazer um bom debate, ok. E lá em São João do Triunfo, aqui no interior do Paraná, e lá em Santa Lúcia, na região oeste, e lá em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, como é que fica? Essa é a discussão. Você começa a regular demais e fica refém de um judiciário superpoderoso quando o Congresso diz que alguns assuntos que estão nessa resolução não deveriam ser objeto de lei nesse país. A gente vai seguir nesse assunto nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Porque a eleição só vem lá em outubro e você desde já é convidado, inclusive, a dar o seu argumento, trazer seus argumentos, dar a sua opinião sobre isso. Agora, 7h26.